Pessoal, desde já, Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando essa live agora. O tema da live é fé e mindset, ok? Então, dando início à nossa live a partir de agora, o tema é fé e mindset. Fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Ou seja, é um plano espiritual, é algo que foge da nossa mão, não é palpável, mas a nossa mente tem poder de se conectar através da fé com Deus e de entendermos esse mundo que é sobrenatural para que nós possamos viver a plenitude, a atmosfera que Deus tem para cada um de nós. Vamos lá, como forma de introdução, o que é mindset? Eu falei sobre fé, tendo como referência Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mindset é uma palavra que é uma junção. Mind é mente e set é configuração. O que seria isso? É a configuração da nossa mente. É um padrão mental, é um comportamento da nossa mente. Ou seja, como nós pensamos, como nós agimos, porque tudo aquilo que nós, ou seja, raciocinamos e pensamos, o nosso corpo, pela lógica, nós já conseguimos mandar, ou seja, para que a nossa visão, nós pensamos e visualizamos, certo? Nós pensamos e tem coisas que às vezes nós conseguimos até sentir o paladar, às vezes o cheiro, o olfato, uma coisa está conectada à outra. Porém, tudo isso vem, ou seja, da nossa mentalidade, do nosso padrão mental. E existem vários modelos e parâmetros de mindset. Mindset é muito utilizado no meio corporativo, no meio de empresas, de negócio, essa questão da área comercial. Então, essa palavra hoje ela é muito atual, ela é muito estudada, ela é muito relevante, porque ela abre um horizonte para todos nós. Outra palavra também, que se fala muito e que ficou um pouquinho para trás, mas elas são muito igual na sua essência, o propósito é o mesmo, é sobre metanoia. Metanoia, na verdade, fala sobre arrependimento, fala sobre conversão, fala sobre mudança de rota. E o mindset também, porque fala sobre o quê? Mudança de comportamento, atualização na nossa maneira de pensar. Então vamos lá, o que é mindset? Respondendo, mind é mente e set é configuração. Configuração do nosso padrão mental. Agora nós vamos para a Bíblia, porque o tema é fé e mindset. Abra a tua Bíblia aí, fazendo um favor, na nossa primeira leitura, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Livro de Romanos, capítulo de número 12, e o versículo de número 2. O pastor Pablo vai me ajudar, nós vamos tentar tirar todos os valores e preciosidade que existe nessa passagem bíblica para a gente poder conectar a fé com o nosso padrão mental, ok? Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. A minha Bíblia diz assim. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, algumas traduções diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São três esferas diferentes. E para que nós possamos alcançar essas três etapas da nossa vida, nós precisamos experimentar, nós precisamos nos desafiar e entender que há necessidade de haver uma renovação no nosso padrão mental, no nosso mindset, ou seja, como é que está a nossa configuração mental. Pastor Pablo, quer comentar a respeito dessa leitura? Depois eu vou fazer alguma análise em cima disso também. Eu quero falar, quando a gente fala sobre esse mindset, né, é como se fosse um computador e existe o aparelho, né, o software, o hardware, né, a parte física, e existe o hardware, que são os programas. Então, o mindset
são esses programas, os modelos mentais que existem em nós, é como se fosse um programa de computador, mas que está dentro do nosso cérebro e que a gente formatou isso desde o dia que a gente nasceu até hoje. Então, assim, e aí é legal linkar com a fé, de que e o versículo que você leu é tremendo, né? Porque a gente acaba focando muito lá em Hebreus 11:1, voltando um pouquinho, fala lá das coisas que se esperam, falando sobre fé, e fala sobre as coisas que não se veem. Mas ele fala que, no começo, que é o firme fundamento. Além de ser o fundamento, é o firme fundamento. Então, aqui, basicamente, a gente está falando de fé, mas a nossa fé, ela trabalha em desenvolvimento durante toda a nossa vida, como todas as áreas da nossa vida, né? Perfeito. Então, por exemplo, a gente não é a mesma pessoa de quando nós tínhamos 15 anos de idade. Coisas aconteceram, nós somos modelados, nós somos ensinados, né? Até esses dias eu usei nos jovens um exemplo bem legal disso, sobre mindset, que Certo. vale muito pra gente. Por exemplo, você já deve ter falado, seus filhos devem falar, a gente fala, quando alguém oferece um tipo de comida pra gente, a gente fala o quê? A gente fala, eu não gosto. Sem experimentar. Mas provavelmente, ou em muitas vezes, a gente nunca nem experimentou. Mas o nosso cérebro está programado, olha só o mindset, né? Ele está programado a responder, eu não gosto, mas eu não experimentei. Aí eu levo isso para a vida espiritual. Olha só, falando sobre fé. Deus quer fazer um monte de coisa na minha vida e na vida de vocês que estão aí, e aí a gente está tão fechado no nosso mundinho, e a gente não dá essa abertura para Deus. É como se a gente falasse assim para Deus, Deus, eu não experimentei, eu não gosto, eu não gosto. Passa para outro, vamos orar por outro. Deus, usa do irmão, usa do pastor, usa do fulano. Olha só a mente nossa como que é. Perfeita colocação. E, na verdade, o que você comentou é que nós temos uma predominância a dizer não, ao negativismo, né? E em muitos dos casos, o vitimismo toma conta das pessoas. Acaba, às vezes, controlando e tendo domínio. E deixamos, às vezes, de aproveitar momentos, ensinamentos e situações, porque a predominância, a predisposição para dizer não, eu não quero, eu não vou provar, ou seja, isso é ruim, não preciso, é muito mais forte do que a vontade de se desafiar e dizer, não, eu quero provar do novo. Eu quero provar de algo que eu ainda não conheço. Isso é tão doido. Por exemplo, você que foi pai, e quem tem criança, e quem já foi pai, quando as crianças estão aprendendo a andar, você vê que ela não tem essa limitação que o ser humano tem, né? Dos adultos, correto, né? Ele cai, levanta e tenta andar. Ele cai, bate a cabeça, chora, levanta e tenta andar. Até o dia que ele consegue andar. Olha só que uma criança consegue nos ensinar. A gente aqui, hoje, com 40 anos, você com quase 40 anos também. Não, tá. Então, assim, como que a gente se fecha a não querer progredir na nossa vida? E aí entra o vitimismo. Aí a culpa é do outro, a culpa é de fulano, a culpa é do meu supervisor, a culpa é do meu chefe, a culpa é de todo mundo, a culpa é de Deus. Tipo lá no jardim do Éden, né? A culpa foi da serpente, a culpa foi do diabo, a culpa foi da mulher, a culpa foi do homem. Aí Deus, tipo assim, a culpa é minha, então? Estende um varal e sai pendurando quem é os culpados, né? É mais ou menos isso. Então, assim, conforme a gente vai sendo modelado durante a vida, esses processos mentais nossos, tem muita coisa que Deus gosta. Eu tenho certeza disso, Kleber, na minha vida, na vida de todo mundo. Acho que Deus assim, está lá de cima, sabe, olhando para a gente assim, com uma gana, com uma vontade muito, muito grande de falar, é agora. Eu vou fazer, eu vou abençoar, aí a gente trava tudo aqui embaixo. Você entendeu? A gente coloca empecilho onde não tem. E eu tenho uma frase na minha mente, só para encerrar essa introdução, eu tenho uma frase na minha mente, que eu quero que todo mundo aí não esqueça disso. Não existe nenhuma área da nossa vida que Deus não deseje ser Deus. Deus, ele quer ser Deus, ele quer ser Senhor, ele quer abençoar, ele quer prover,
Ele quer fazer prosperar de todas as áreas. Minha e tua. Amém. Emocional, física, financeira, relacionamento, espiritual. Amém. Não existe nenhuma área da nossa vida que Deus não queira abençoar. Deus quer ser Deus em todas as áreas. É tão sério. Tem um irmão meu que entrou aí agora, Conrado, e eu admiro demais a pessoa e o trabalho que eles fazem. O Léo, Zé, o Márcio, o Vitor, enfim, tantos outros, Carlinhos. Eles trabalham na área de osteopatia. Eles estudam muito. E não só a osteopatia, como outros segmentos, né, voltado para tratar de vidas, de pessoa. Eles lógico, na linguagem deles, explicam que a pessoa também, para ela ser curada de uma lesão, ou por uma disfunção de alguma coisa, ela precisa estar com um mindset atualizado, ou seja, o seu padrão mental precisa entender que é momento de cura, que é momento de descanso, que é momento de se conectar e recarregar todas as fontes necessárias, né? Lógico que o conhecimento é todo deles nessa área, mas eu lembrei agora sobre isso, eu acho super interessante. Eu admiro muito esses profissionais que estudam e entendem, porque até um tempo atrás, Pablo, a ciência ela não andava junto com a fé. Era totalmente distinto, havia um conflito muito grande. E hoje elas se conectam, porque a fé, ela explica a ciência. Na verdade, a ciência acaba quando a fé começa. E a ciência teve que entender de que a fé é algo totalmente acima daquilo que é natural. Então, tudo é muito perfeito, as coisas de Deus vão se ligando. E voltando agora para essa introdução do que nós falamos de fé em Hebreus 11:1, a nossa referência bíblica, que todos entendam que a live é voltada para esse desenvolvimento espiritual. Nós estamos juntando duas palavras, né? Fé, a nossa vida, intimidade e relacionamento com Deus, com um padrão mental, que é a questão do mindset, ou seja, mind, mente e set, configuração. Pois bem, existem dois modelos de mindset que eu gosto sempre de citar. Primeiro é um mindset fixo. O que seria esse mindset fixo? São pessoas que entram exatamente no que você citou, Pablo. São pessoas, ou seja, criança lá na nossa infância, lá no nosso momento de criança, quando inconscientemente fazíamos algumas coisas, alguma atitude, comportamento, mas depois vem um período, ou seja, né, aí, de consciência, né, de tudo que nós estamos vivendo, a descoberta da vida, mas o mindset, ele fixo, o que acontece? Ele fala a respeito de pessoas que têm a mentalidade, vamos dizer, estagnada, travada, parada. São pessoas que entendem que, olha só, a vocação e o dom, a habilidade é algo nato. Ou seja, eu tenho dom, eu não preciso estudar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso fazer exercícios, eu não preciso buscar informação, eu não preciso talvez de mentor, eu não preciso talvez de gestor, de líder, ou seja, eu não preciso, cara, eu tenho dom. Eu nasci com dom, eu sou ótimo nisso, eu sou muito bom no que eu faço. E o que me chama a atenção, né, dentro dessas características de uma pessoa que tem uma mentalidade, um mindset fixo, é que eles detestam o desafio. Eles ignoram aquilo que é novo. Eles não gostam de buscar informação, eles não gostam de buscar, ou seja, um convívio diferente, de se associar em grupos de pessoas. Talvez nós estamos aqui falando e várias pessoas estão se conectando, lembrando da face de alguém, lembrando do nome de alguém, por quê? Porque as pessoas que têm uma mentalidade fixa são pessoas que têm uma predisposição e uma predominância muito grande em não se relacionar em grupos, em não se querer se relacionar em outras pessoas, não querer dar atenção. Então são pessoas que têm muita dificuldade de entender, ou seja, que a vida ela é de desafios. Então essa mentalidade fixa, ela na verdade deixa a pessoa parada, estagnada. E eu lembro de algo que eu vou abrir já para você falar sobre isso também. Lembra da síndrome de Gabriela? Sim. Quem já ouviu falar sobre a síndrome de Gabriela? É mentalidade fixa. Olha só, quantas vezes nós ouvimos falar, e talvez nós já falamos isso também, ó. Eu acabei já, na época, aconselhando pessoas, amigos, irmãos, a gente vê assim, ou até mesmo dentro da nossa família, pessoas conhecidas, a gente fala assim, né? Vamos provar do novo? Vamos fazer isso, você está desafiando a pessoa, querendo estimular para um crescimento e desenvolvimento. E qual é a mentalidade fixa e qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim e vou morrer assim. É assustador isso. Ou seja, parece que não quer provar do novo, parece que não quer provar de nada. Pode comentar.
Ó, eu nem... Como que é o Espírito Santo que faz a gente lembrar das coisas, né? Sim. Eu fico imaginando Jesus falando da síndrome de Gabriela, no ministério dele, literalmente, para os doutores da lei, os fariseus, né? Porque a grande briga de Jesus foi contra essa liderança, né? Sim, Eles sim. tinham poder e eles tinham essa mente fixa. Tipo, Jesus poderia olhar para ele e falar: vocês são tudo crente Gabriela, tá? Vocês acham que tem que ser somente desse jeito, que é somente a lei, né? A mente fixa deles. Então, eu lembrei disso agora, velho. Olha só que loucura, como que é a palavra, né? Como que as coisas vão fluindo. Esses religiosos, eles eram as pessoas que tinham essa mente fixa, né? Essa mente travada, que eles não Exato. acreditavam no novo. Eles não acreditavam, eles não passaram a acreditar de que Jesus veio mostrar que tudo podia crescer, aumentar. Exato. O Jonathan comentou aí agora, achei super interessante. Ele colocou assim: o novo assusta as pessoas. Eu concordo. O novo é um desafio. O novo nos convida a falar assim: vem pra cá. Vamos O acender a luz, novo porque. tira a gente da zona de conforto, né? Faz a gente pensar Exato. diferente, ter que agir diferente, responder diferente, perguntar diferente. E aí a Exato. pessoa se trava. E aí é o que você falou. De repente ela tem o dom, ela tem o talento, e ela vai ficar naquilo ali pro resto da vida dela, sendo que o próprio Deus quer dar tipo um trampolim para ela, de forma progressiva, e eu sei que você vai falar do outro Sim. mindset, e a pessoa vai Manda passar ver. a vida inteira dela como o Gabriela, daquele jeitinho. Exatamente. E essas pessoas que têm um mindset fixo, a mentalidade, padrão mental fixo, de que crê que, tipo, eu tenho uma vocação, eu tenho um dom, eu tenho um chamado para a minha vida, para um ministério, ainda não sei qual é, olha só. Mas a hora que aparecer, eu estou pronto. Né? Eu estou pronto. Então, tudo isso faz com que essas pessoas talvez não desfrutem verdadeiramente, isso é muito sério que eu vou dizer. Talvez elas não vivam a promessa de Deus genuinamente na vida delas. Vão parecer aquele caso de Jesus, né? Onde estava se alimentando, que as migalhas caíram, e tem pessoas que se contentam com pouco. Com pouco. E eu vou colocar uma brasinha agora aqui para poder um pouco mais a gente apimentar essa live. Fé e mindset. Quantas pessoas têm um bloqueio mental? Talvez alguém já está nos ouvindo aqui dizendo assim, não, eu vou ficar do jeito que eu estou, tá bom demais. Tudo bem, você fica do jeito que você está. Nosso objetivo aqui é querer te mostrar que existe sim um padrão mental, existe sim uma configuração que é necessária passar por uma atualização. E eu vou dar exemplo para ficar mais claro isso. Então eu vou te perguntar, você acha, pode responder aí, que você tem um padrão mental atualizado? Ou você acha que você tem um bloqueio mental que te impede de viver o novo de Deus? E aí? Pode responder. Vamos lá? Para fechar um mindset fixo. Muitas pessoas também não acreditam que alcançar, ou seja, a graça genuína de Deus. Por quê? Porque simplesmente acredita que quem corre demais atrás, quem se esforça demais, está vulnerável a continuar no mesmo lugar. Então essas pessoas têm uma mentalidade de que, tipo assim, cara, pode planejar, pode definir meta, pode fazer o que for, pode estudar, mas, ou seja, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Exato. Tava travando um pouquinho o seu aí, né? Travou. Tava travando. Então é isso. Mas tudo isso é a forma com que a gente viveu, né, Kleber? Quem nunca cresceu, isso é um instinto de proteção, eu creio, dos pais, por exemplo, né? Perfeito. Todos nós, a gente foi criado de alguma forma, onde os pais, por tentarem nos proteger, acabou fazendo com que a gente tivesse, em muitos pontos da nossa vida, mentalidade fixa. Você entendeu? Então, muita coisa a gente acaba falando, não vou conseguir, não vai dar certo, nem vou tentar, né? Já sei que não vou passar. Para que eu vou estudar? Não, olha só, para que eu vou estudar se eu não vou passar? Cara, olha que loucura, mano! Que mundo é esse? Você entendeu?
Então, assim, a pessoa literalmente se bloqueia para a vida inteira. De todas as áreas que Deus poderia abençoar ela simplesmente fecha a porta. Exato. Vamos lá, só para atualizar quem entrou novamente, nós estamos falando sobre fé e mindset, ou seja, Hebreus 11:1 fala sobre fé, que é o firme fundamento. E mindset fala sobre mente, configuração da nossa mente. Então, tudo isso nos mostra o quanto nós podemos evoluir. Acabamos de abordar agora sobre mindset fixo. Pessoas que ficam estagnadas e acreditam que por um dom, por uma vocação, acaba não tendo a necessidade de se esforçar e de não crescer. Pois bem, e qual é o outro mindset que é o que nós queremos deixar para todo mundo aqui, que todos nós, em nome de Jesus, venhamos a ter e nos atualizar para isso? É o mindset progressivo, ou mindset de crescimento, de desenvolvimento. São pessoas que têm um padrão mental, um comportamento em sua mente, que tem sim uma vocação, recebeu sim um dom, um chamado para fazer algo na vida, seja ele, vamos dizer, para ser médico, seja para ser um líder, seja para ser um jogador de futebol, seja para ser um pastor, para ser um empresário, recebeu esse dom. Mas essa mentalidade de que tem um mindset progressivo, de crescimento, ela é voltada a entender e ter uma disposição absurda para poder exercitar, buscar conhecimento, usar da inteligência e adquirir sabedoria. Porque nós podemos ter inteligência, nós podemos ter e adquirir conhecimento, mas nós precisamos da ferramenta principal, que é a sabedoria. Para que a sabedoria serve? A sabedoria é uma ferramenta para que nós possamos utilizar no momento certo, de forma correta, tudo aquilo que nós adquirimos com conhecimento. Então, o mindset progressivo são pessoas que, olha só como que inverte tudo. São pessoas que gostam, pastor Pablo, de desafio. São pessoas que adoram ter metas. São pessoas que, quando conquista, sabe celebrar a conquista. São pessoas que gostam de conviver em grupos. São pessoas que gostam de ajudar o próximo, de se doar. Tem prazer em poder servir ao próximo. Então, quem tem essa mentalidade, esse mindset de progresso, pode notar, essas pessoas têm um comportamento de humildade, têm um comportamento de servir e têm prazer em aproveitar cada segundo da vida. E eu quero que você comece sobre isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece pessoas que a gente fala, cara, ele é muito inteligente, mas parece que ele não vai para frente. Né? Tem isso. Aí tem aquela pessoa que a gente conhece, provavelmente, que estudou com a gente lá, Kleber, que a gente sabe que nem era o destaque da sala. Olha só, ele não tirava as melhores notas, mas hoje, provavelmente, ele é o cara que é o patrão daquele outro. Porque ele exatamente, ele entende isso aí, de que não existe um ponto de estagnação. Não. Entendeu? Não, ele visualiza onde ele quer chegar e ele vai atrás do que ele tem que fazer. Você entendeu? Ele é progressivo, é algo dentro dele, é algo natural dele de querer, e é fantástico o que você falou, a definição de sabedoria, né? E aí a grande sacada, né? A parte bíblica, né? Sabedoria é colocar em prática aquilo que você tem, a sua inteligência, as suas aptidões, Perfeito. aquilo que Deus deu. E aí que Deus te dá, te capacita da sabedoria e você coloca em prática isso. Perfeito. Entendeu? Muito bom. E aí a gente conhece entre pessoas, assim, né? De pessoas que literalmente em algum momento mudou a chave mental dela, ela simplesmente explodiu, velho. Girou a chave. Virou a chave, você entendeu? Ativou a memória, né? E é progressivo, está disponível para nós todos. O problema é a gente conseguir quebrar esse paradigma, né? De que a gente não vai conseguir, de que a pessoa não vai conseguir, não vou nem tentar, não vou nem me matricular, e por aí vai. Perfeito. Vamos fazer um comentário agora aqui para a gente poder ir para a primeira pergunta, hein? Olha só, o tempo nosso está passando. Vamos lá. Vou fazer uma comparação aqui para ficar fechado, para consolidar o nosso raciocínio. Vocês acham que o Messi nasceu com dom e vocação? Cristiano Ronaldo tem o dom e tem a vocação para ser quem eles é? Vamos usar um exemplo paralelo nesse universo de profissionalismo. Os dois têm dom. Os dois, Messi, indiscutível a habilidade que ele tem.
Cristiano Ronaldo é indiscutível, é disciplina, um mindset de progresso, as pessoas são disciplinadas, são focadas, elas são engajadas, modeladas naquilo que elas fazem. Então você pega duas pessoas que apresenta ter mais habilidade, o outro, por esforço e repetição, praticamente quase se iguala no resultado, né, na maestria, na maneira de poder se fazer tudo isso. Então é um exemplo do mundo, mas para aplicar no texto que nós estamos falando agora. Só um exemplo agora para a gente fechar essa parte, esse primeiro ciclo. Tem um livro, o melhor livro para se ler, e todos os outros livros paralelos são muito bons, mas todos eles são extraídos da palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. A Bíblia, inclusive, ela é o quê? Uma biblioteca, é uma enciclopédia. São 66 livros. Então, se você quer ler livros, se você ama ler livro, leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, porque você vai encontrar tudo para a sua vida. Mas tem um livro do Tiago Brunet, o Pablo conhece bem, chama-se assim, 12 dias para atualizar a sua vida. E lá ele fala sobre mindset. Eu quero usar só esse exemplo de Tiago Brunet, que é uma referência de liderança e de mentor também. Olha só, ele criou esse livro quando ele estava no aeroporto com um iPhone e ele precisava baixar um aplicativo. Olha só a tacada de mindset fixo e progressivo. E aí ele não conseguia baixar o aplicativo porque a memória era insuficiente. Ele não tinha armazenamento disponível, memória disponível para trazer o que era novo, o que era útil, o que era necessário para ele naquele momento. O que ele teve que fazer? Um detox no celular. Teve que lançar fora todos os vídeos, mídias, tudo que não era útil. E vamos ser sinceros, todos nós fazemos isso. Olhamos foto que tiramos, às vezes, do passarinho que passou, da flor. Olha que a gente precisa de memória e vai começar a excluir tudo. Perde o valor daquilo ali, porque ficou para trás. Olha só, ficou para trás. E aí ele exclui tudo quando ele atualiza o celular, a memória é suficiente, ele vai baixar o aplicativo de novo, não baixa o conteúdo novo, o aplicativo não baixa. Sabe por quê agora? Porque a memória, a bateria, na verdade, a bateria do celular dele é insuficiente para que ele possa carregar e baixar o aplicativo, o conteúdo novo que ele tanto queria. Sabe o que eu aprendo com isso? Daqui a pouco eu te falo. Mas enfim, ele teve que conectar o celular dele numa fonte de energia, se conecta com Deus, a nossa fonte de energia. A hora que ele carregou acima de 50%, ele conseguiu baixar o aplicativo dele. Fechando o raciocínio aqui, eu passo para o Pablo. O que acontece? Quantas coisas na nossa vida são velhas, sem utilidade, e nós insistimos com a mentalidade fixa de voltar para o passado, querer morar no passado, perder o novo, deixar de vislumbrar aquilo que Deus tem para a nossa vida, simplesmente porque nos alimentamos de arquivos e de coisas que estão na nossa memória que já perdeu o valor, não tem utilidade nenhuma. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Se você não lançar fora da sua mente coisas antigas, você não vai conseguir atualizar a sua memória, o seu padrão mental, o seu mindset não será, ou seja, não terá o download completo, não será atualizado, porque tem muita coisa que já não era mais para estar na sua vida, mas está atrapalhando o teu crescimento e desenvolvimento. Então é noite de nós entendermos, lança fora aquilo que não tem mais valor. Lança fora aquilo que talvez te entristece, que te causa dor, que traga para você, às vezes, transtorno, perca, talvez levando até a conflitos. Então, toma muito cuidado com aquilo que é velho. O Deus que nós servimos é um Deus de novidade. Pode comentar. Os homens bíblicos, né, nos ensinam isso, né? Você falou da Bíblia aí. O próprio Jesus, por exemplo, a gente se esquece, né? Que o Jesus humano, ele teve que esperar 30 anos para começar o ministério dele. O que as pessoas acham que as pessoas acham que Jesus está fazendo em 30 anos? Deitado em berço esplêndido? No sofá dele, tipo osmose, né? Aqui, ó, Deus, me manda tudo que eu preciso. Não, mano. Óbvio que não, né? 8 anos de idade ele estava no templo. Não é? E aí, a gente poderia pegar N pessoas que são exemplo, mas eu gosto de uma frase do Michael Jordan, de que as pessoas... A gente tem essa visão, né, de olhar para as pessoas de
de sucesso, de crescimento, que estão em evidência, e a gente é tentado a pensar, foi sorte, aqui, sei lá, faço um monte de besteira. A gente não pensa no esforço daquela pessoa, né? E aí tem uma frase do Michael Jordan que é fantástica, né? Que diz assim: eu perdi mais de 9.000 lances na minha carreira, eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu acreditei que conseguiria ganhar o jogo e perdi. Sabe, aquela última bola, põe na mão dele que ele vai arremessar e vai ganhar o jogo. Não, ele perdeu 26 vezes assim. Eu falhei uma e outra vez na minha vida. Aí ele termina fantasticamente, né? E é por isso que eu consegui. Salva de palmas pro homem, né? Não é? E aí, fantástico, fantástico. Eu até tinha anotado lá para baixo, mas diante disso eu tenho que falar agora aqui para todo mundo que está online. À vontade. Irmão, de verdade, para mim, para você, para quem está ouvindo isso, guarda essa frase. O importante na vida não é quantas vezes você vai cair. O importante é quantas vezes você está disposto a se levantar. O importante na vida não é quantas vezes a gente vai cair. Porque a gente vai cair, a gente vai errar, a gente vai falhar. É natural. É natural. E só vai fazer isso quem tentar. Quem não tentar não vai passar por esse processo. É um processo, né? Processo. Então, assim, quantas vezes você está disposto a se levantar novamente, meu querido? Essa é a pergunta. E vamos para os pontos, senão vai acabar a live aqui, os horários, irmão. Só dentro disso, né? Vamos lá. Tem várias pessoas nos seguindo aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Que Deus abençoe abundantemente. Aplique na sua vida. Tenha um padrão mental atualizado. Seja ele de progresso, de crescimento. Ele tem uma meta, sabe? Lá na frente para você buscar e se desafiar. Vamos lá, Pablo. Uma pergunta. Eu vou fazer a leitura e quero que você comenta logo em seguida. Vamos lá. Primeira pergunta para a gente poder usar isso como forma de referência e aprendizado. Utilizando a fé, é uma pergunta. Utilizando a fé, como podemos ter um mindset atualizado? Livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 15. Se você estiver com a tua Bíblia aí, abra ela. Olha só a pergunta. Utilizando a fé, como podemos ter um mindset atualizado? Livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13, 14 e 15. Você tá com ela aberta aí, Pablo? Quer ler? Faz a leitura. Vamos lá. Vai lá. Paulo está falando assim, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e ser gentis, alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-lo revelado. Talvez não era nem necessário a gente falar nada. Da onde vem o mindset, irmão? Vem da Bíblia, mano. Olha isso. E tem uma galera achando que os caras é criador de tudo. É mindset, é network, é tudo. Não, cara, tá tudo na Bíblia. Acha que tá criando a roda. Exato. E que eu amo, eu falo para pessoas que estão no convívio, que eu conheço, que eu amo, falar, cara, independente de fé, tua religião, leia a Bíblia, é o melhor livro da face da terra, é um manual de vida. Vamos lá. Eu tô assim, estimulado a fazer um comentário em cima dessa leitura que você fez agora. Filipenses, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. A gente tem 20 minutos, tem 3 pontos e abrir para pergunta, viu? Então vamos correr, vamos lá. Olha só, a leitura diz, versículo 13, a parte B do versículo, mas uma coisa, o apóstolo está dizendo, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Em nome de Jesus, esqueça seu passado. O que passou, o nome já fala, passado. O que passou, passou. Olha o que o apóstolo diz. E avançando para as coisas que estão adiante de mim, está na minha frente, eu prossigo, eu
eu vou adiante, eu vou avante naquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus já está me mostrando. Então nós precisamos deixar, olha só, a primeira chave aí para ter uma mente atualizada. Qual que é? Use da fé, mas deixe o passado no passado e avance, prossiga para as coisas que estão adiante de você. E ele diz assim, eu prossigo para o alvo, ou seja, tem uma meta na sua vida. Um momento, eu não quero saber de meta, eu não quero planejar. Cara, é no meio da tempestade, é no olho do furacão que o homem e a mulher de Deus, que tem uma mente atualizada, um padrão mental saudável e atualizado, que avança diante das dificuldades. É muito fácil a gente, vamos dizer, passar para outra margem quando está um aquário, o rio, quando o mar está tranquilo. Sabe? Eu vi esses dias, que, eu não lembro agora, senão eu ia honrar a pessoa que escreveu, me fugiu, mas diz assim que em meio ao mar, sabe, tranquilo, não se faz bom marinheiro. É na hora da adversidade que nós provamos para Deus e para nós mesmos. Não tem uma coisa, gente, sabe? Desbloqueio mental. Você não tem que provar nada para ninguém. Prove isso para Deus, o tanto que você é bom. Nós nos preocupamos demais com a opinião dos outros. Eu já sofri. Vou confessar para vocês aqui um testemunho. Eu já me preocupei demais com o que o outro pensa. Eu já me preocupei demais com a opinião dos outros. Não, hoje eu tenho na minha vida mentores. O meu pai é o meu primeiro mentor. Depois que eu me converti, Jesus, ou seja, Deus é o principal de todos. Eu tenho o meu pastor, eu tenho o meu patrão, nós temos o Éder como referência, ou seja, é um mentor. Então nós temos que estar rodeados, olha só, de amigos. Nós temos que ter líderes na nossa vida, mentores, pessoas que nos tragam aconselhamento. E nós precisamos de uma liderança, sabe? Eu preciso do Pablo. Você precisa de alguém. Então, assim, recapitulando, avance, deixe o passado no passado, prossiga, porque você tem que ter meta e alvo. Aí o próprio apóstolo disse, porque qual é a busca dele? Ganhar o prêmio. Tem um prêmio para mim e para você. Tem um prêmio para todos nós. Tem um prêmio. Quer comentar para a gente ir para a segunda pergunta? Paulo entendia do processo. Paulo falou aí, eu esqueço das coisas que ficaram. Paulo fala que ele continua avançando, então ele falou do passado, que ele tem que esquecer. Ele está falando que avançando, então é uma ação de continuidade, e ele fala lá do alvo de onde ele quer chegar. Paulo sabia do processo. Meu querido, não esquece isso. Se alguma coisa te prende no passado, você não vai conseguir olhar para o futuro. A tua mente, o teu pescoço, é como se eu estivesse aqui, ó. Você vai continuar travado no seu passado. Resolva o seu passado, você vai continuar. Você vai conseguir progredir para o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Ponto 2, senão não vai acabar. Perfeito. Vamos lá, o Éder fez um comentário aí muito relevante, né? As glórias do passado, o que importa é o futuro, é agora, o presente que nós estamos vivendo, nos projetando para o futuro. Perfeito. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual é o resultado de fé e mindset atualizado? Livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Nós estamos falando de Bíblia, palavra de Deus. Tá? Depois que você tem um mindset atualizado, entendeu que o teu padrão mental teve um download, teve mudança, o que ficou no passado ficou, está perfeito agora. Qual que é o resultado? Ou seja, qual é o resultado de fé e de uma mente atualizada? Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu vou fazer a leitura. O Pablo comenta para a gente para a terceira pergunta para poder encerrar. Diz assim a Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Olha só. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Sabe qual é o resultado de uma fé genuína e de uma mentalidade atualizada? É que nós recebemos da parte de Deus o poder. Para quê? Para que ter poder? Para nós podermos multiplicar, para que nós possamos cultivar, sabe? E se projetar na vida do outro, ser bênção, ser canal de Deus, para que haja, ou seja, né, um transbordo na vida das pessoas, para poder, ou seja, nós vivemos o poder, mas para quê? Para ser testemunha de Deus aqui nessa terra. Amém. O segundo mandamento diz que a gente deve amar o próximo, né? A gente deve que... Ai, meu Deus. A gente tem que transbordar na vida daquela pessoa que está do lado.
E aí eu lembrei rapidamente, bem rápido, tá? De dois, dentre centenas que eu poderia usar, dois personagens bíblicos. O primeiro era Moisés. Sim, Ó, o que Deus fez na vida de um homem que era gago? Antes disso, né? Ele já estava destinado a morrer. Deus interviu, né? Foi morar com o faraó, a família de faraó, a esposa de faraó cuidou dele, né? Ele foi instruído em todas as coisas, ciências, se tornou uma pessoa extremamente sábia, mas era gago. Perfeito. Não fala para um judeu que Moisés era gago, não, viu? Você vai tomar um tapa na cara. Guarda essa informação só. Moisés era gago. Ele era um homem extremamente violento, porque ele mata um homem, né? Deus levantou ele para ele libertar o povo de Israel. E depois você responde essa pergunta aí, eu acho que é sua mãe, viu? Se o passado é parte fundamental da construção de nós mesmos, esquecê-lo não configuraria ingratidão ao próprio Deus? Pode responder. Eu respondo e estendo isso no segundo mandamento. Eu esqueço de Deus quando eu esqueço do meu próximo. Perfeito. A maior manifestação de um cristão, identifica um cristão, se o discurso dele é condizente com o que ele faz com quem vive com ele, na casa dele, Exato. Com a família dele, com a esposa dele. Ponto. E só lembrando que esse esquecer do passado é das coisas que não serviram, não tem utilidade. Nós temos o costume de ter na nossa casa um quartinho da despensa e na nossa mente, no nosso coração, coisas que não glorificam a Deus e talvez não agrega para nós nenhum valor e não trazem em nós um desenvolvimento para a gente poder lembrar e dizer assim, vou dar um exemplo, né? Tem hora que eu me pego andando, viajando dentro do carro, começando assim, chorar de lembrar de coisas tão lindas lá do passado, sabe? De parentes, de amigos, de primos, de momentos tão felizes, que isso nos estimula tanto a continuar a caminhada, a prosseguir, para mostrar isso para o filho, para poder modelar essas pessoas, ou seja, dessa geração nova, para dizer assim, ó, faz a tua história, sabe? Cria coisas boas, porque lá na frente o que vai ficar é o sentimento da saudade, e é essa saudade que você vai lá na frente poder te impulsionar para continuar seguindo, sabe? Para continuar indo à frente. Eu lembro de 2 Coríntios 5,17, que diz assim, mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. Existe uma vida antes de Cristo e existe uma vida pós-Cristo. E ele diz assim, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. O que é essas coisas velhas? Coisas que, com todo respeito, palavra, tá? Lá atrás, na minha ignorância, eu fazia. E hoje eu não faço mais, porque eu conheci a graça genuína de Deus. Ela nos alcançou e eu quero novo. Romanos 12:2 diz o quê? Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei se eu alcancei os 3 níveis, talvez eu não estou vivendo nem o primeiro, mas eu quero viver os 3. Exatamente. E aí essa pergunta que você fez, né, qual que é o resultado dessa fé e mais de fé atualizado, né? Então eu citei Moisés, era um gago, né? Onde Deus usou ele para libertar um povo de quase 1 milhão de pessoas de 400 anos de escravidão, que é um dos maiores líderes que já passou pela face da terra, que era um cara irado, que matou uma pessoa, né? E a gente conhece ele hoje como o homem mais manso que já pisou sobre a face da terra. É só você ler lá o Pentateuco, né? Os primeiros livros ali da Bíblia, que você vai entender. Nada, ele liderou para passar o Mar Vermelho em torno de 2.800.000 pessoas. Pouquinha gente. Eu tô liderando minha casa, estou achando que sou um bom líder. Não é? Aí a gente poderia falar de outros, mas vamos seguir aí. Vamos para o terceiro ponto. Terceira e última pergunta, para a gente poder fechar. A terceira pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Modelo de liderança e padrão mental. A nossa referência de liderança e de mindset atualizado e de padrão mental perfeito é de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Você tem ele aberto aí? Tem. Faça a leitura, fazendo favor.
Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E aí? Mateus 11, 29. Jesus é a nossa maior referência de liderança, de mentoria e de modelo mental. Jesus é o nosso padrão para o nosso comportamento mental. Jesus é a referência de liderança. Por quê? Ele diz, aprendei, ele é o modelo de ensinamento. Aprendei de mim, Jesus está dizendo. Porque eu sou manso, mansidão é uma virtude. Mansidão é algo a ser desenvolvido. Mansidão é algo que poucas pessoas conseguem o tempo inteiro exercer no nosso dia a dia, porque nós somos tomados. Mansidão no grego significa força controlada. Quando eu tenho que ser forte e colocar um empenho maior, uma força maior, eu vou usar. Quando eu tenho que retrair, segurar, eu vou segurar. Força controlada. Isso é mansidão. Perfeito, muito bom. Aí Jesus diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Jesus é humilde. Nós precisamos ter mansidão e precisamos ter no nosso modelo de vida liderança familiar, liderança eclesiástica, liderança profissional em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser profissionais e seres humanos que tenham mansidão, que é um desafio. Não estou dizendo que eu sou, nossa, manso, não é isso. É uma busca diária. Por isso que o mindset tem que ser, ou seja, progressivo, buscando desenvolver a cada dia. E ele diz, buscai de mim, porque eu sou manso e humilde. Humildade, busque isso. E para fechar aqui como referência, Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito. Busca isso, porque aí nós vamos ver o quanto Jesus tem para nos dar, o quanto Jesus tem para nos alimentar. Então, assim, só a minha parte, eu vou passar para o pastor Pablo. O que eu quero, o que nós queremos deixar para todos vocês do começo até o fim dessa live é exatamente isso. Tenha fé, tenha Deus, tenha Jesus Cristo, tenha o Espírito Santo na sua vida e tenha um padrão mental, um comportamento mental atualizado. Lance fora aquilo que impede de você viver o novo de Deus. Amém. Eu lembrei de um texto, na hora que você colocou o ponto 3, que é de 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1, Paulo escreve assim, né? Ei, Bíblia, só dando chibatada na gente. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, modelagem pura. Modelagem pura. O que Jesus fez durante 3 anos do ministério dele? Modelou 12 pessoas. Um falhou. Os outros 11, não que eles fossem perfeitos, mas os outros 11, depois Paulo, né, com o apóstolo dos gentios, né, todos esses homens mudaram a terra, mudaram o mundo por processo de modelagem, porque eles estavam olhando para Jesus, eles andaram com Jesus. Paulo aprendeu depois com Jesus, né, teve um encontro pessoal com Jesus. Então, o processo de modelagem desses apóstolos, desses discípulos, foi porque durante 3 anos eles ficaram andando com o próprio Deus, com o próprio Jesus, e por isso que eles mudaram o mundo. Por isso que depois de 2000 anos a gente está aqui falando dele. Perfeito. Deixa eu só fazer uma colocação. O esquecendo que a Bíblia fala e o que nós estamos citando, esquecer do passado, na verdade você não vai ter, como se diz, esquecer. Você vai lembrar. A diferença está no domínio próprio. Você controlar a intensidade do passado na sua vida. É só isso. Simples assim. O passado, positivo ou negativo, qual é a influência que ele tem na sua vida nesse momento, nessa atualidade? Então é você ter domínio e controle sobre tudo que você já viveu. Fazendo bem ou fazendo mal. Te potencializando e estimulando para você ir avante, como o apóstolo Paulo diz, ou talvez levando você para trás. Em Hebreus 11:2-3 fala que Deus não tem prazer com aqueles que retrocedem, mas Deus ama aqueles que vão adiante. 5 minutos para acabar a live. Oséias 6:3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? A gente tem 4 minutos ainda. Se alguém tiver alguma... amém, Degiane, é isso mesmo. Passado não é lugar de morada. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. Enquanto o pessoal escreve aí, se tiver alguma pergunta.
Novamente quero te agradecer, tá, Kleber? Falta 4 minutinhos para acabar a live. Obrigado. Você realmente é um cara muito corajoso de me chamar. Tá bom? E a gente já combinou entre nós, né, que é só o começo de um projeto, né? Que vai se estender não só durante esse tempo de reclusão, né, de estar dentro de casa há mais tempo, mas a gente vai se estender aí, na verdade, por toda a eternidade. A gente vai usar dessas mídias assim, para trocar ideia, para acrescentar um na vida do outro e transbordar na vida das pessoas também. Perfeito, exatamente isso. Então, toda essa questão que nós comentamos é utilidade para a nossa vida. Simplesmente isso. Tem umas traduções diferentes, mas eu volto a dizer novamente. O passado ele tem que potencializar você para ir avante naquilo que Deus tem para a sua vida. Somente isso. Que Deus abençoe vocês. Lucas, um abraço, meu querido. Forte abraço, irmão. Pablo, pastor Pablo, obrigado. Que Deus te abençoe. Amo a sua vida muito, você sabe disso. Já fazem praticamente uma década que nós nos conhecemos através do trabalho. E por passagem um trabalho vindo da parte de Deus, providenciado por Deus para as nossas vidas. Nós temos alegria e satisfação porque é um trabalho transparente, lícito. E com o nosso trabalho, como a live de ontem com o Mateus, o trabalho é uma forma da gente poder cultuar a Deus. E graças a Deus que é uma verdade que nós vivemos. Então, agradeço a Deus pela sua vida, que Deus abençoe você, a sua família, o seu ministério, a sua vida profissional e que haja prosperidade e multiplicação em tudo. Nós estamos juntos. Que Deus abençoe. Se essa live ela foi para você edificante, se foi relevante, se o conteúdo aqui tratado foi útil para você, se houve clareza, eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas. Talvez alguém que não assistiu possa estar esperando algo da parte de Deus e pela simples fato, a nossa limitação humana, mas acredito muito de que Deus trouxe algo para o nosso coração e que foi compartilhado com cada um de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe o trabalho, que Deus abençoe, enfim, a tua casa, que a marca de Jesus Cristo possa estar lá nos umbrais da sua casa, para que nenhum mal possa suceder e que nada possa acontecer com a sua família, as pessoas que estão à sua volta. E esse ano ainda é um ano de vitória, é um ano de crescimento, é um ano de bênção. Vamos viver o novo de Deus. Vamos nos projetar para o crescimento. Nós vamos cair, como o pastor Pablo disse, mas é natural e nós vamos nos levantar porque Deus é maior e é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força. A Bíblia diz em Salmos que a alegria do Senhor é a nossa força. Seja alegre, seja feliz, seja otimista, sabe? Não seja vítima da sociedade, não. Vai para cima, você é competente, tem potencial, você tem chamado, vocação, você é obra, sabe? Propriedade exclusiva de Deus. Deus os abençoe poderosamente. Amém. Obrigado, tá? Em dobro para ti, para tua família, para o teu ministério, para a tua vida, para a igreja que você congrega, para o pastor que está junto com você. Em nome de Jesus, estamos juntos. Tudo para a glória de Deus. Amém. Tudo para o nome de Jesus ter acontecido. Em nome de Jesus. Isso. Amém. Não perguntaram, mas se quiserem, deixem em comentários. Nós vamos ler depois assistir. Compartilha. Enfim, se for útil, novamente eu lembro a todos. Deus abençoe vocês de todo o meu coração, meus amigos. Não dá para citar todo mundo, mas, enfim, irmãos em Cristo, pessoas que nós conhecemos, que amamos e respeitamos. Várias pessoas que entraram aqui são case de sucesso. Tem uma mentalidade assim que é admirável. E que Deus abençoe a cada um novamente. Fiquem com Deus e tenha hoje uma excelente... E lembrando, não podia deixar de falar, dia 5 de abril, jejum nacional. O nosso Brasil será transformado. A sua casa, você sendo o líder sacerdote da sua casa, faça isso, participe desse jejum da sua maneira, do seu jeito, mas participe, clame a Deus. Levante um clamor, porque a nossa nação será curada, a nossa nação será, ou seja, abençoada por Deus e nós vamos glorificar e celebrar as conquistas que Deus está providenciando em favor das nossas vidas. Deixa eu te dizer, não deixe a mentalidade fixa barrar de você ser desinibido para poder declarar a Deus na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos e na vida das pessoas que você conhece e que você ama. Deus abençoe. 5 segundos está terminando. Um beijo no coração de todos. Pablo, tamo junto.